Lucas capítulo 12. Leremos a partir do verso 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-ei maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. E a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. A vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste. Observai. E aí Jesus vai dizer realmente o que importa é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O tema que Deus tem colocado no meu coração é: aquisições materiais não nos trazem segurança. Conquistas humanas, físicas, materiais não trazem segurança. Podem não trazer também contentamento duradouro. Jesus conta a parábola do rico tolo. Era um rico ingênuo que demonstra total falta de juízo. Por quê? Porque a grande colheita aconteceu. E quando a colheita foi grande, isso o mobilizou a construir novos e grandes celeiros para estocar os muitos grãos. Mas que mal pode haver nisso? Uma prosperidade material nos seus negócios. Nisso em si não tem problema, mas é que aconteceu mais que isso. Esse problema da abundância da colheita e falta de espaço que o preocupava muito foi resolvido. O agricultor comete, entretanto, dois erros. Ele pressupõe que ainda viverá muitos anos, não é? E o outro erro é que os bens materiais poderiam trazer satisfação para sua alma. Ora, se ele pressupõe que ainda viverá muitos anos, é o que está acontecendo hoje no Brasil. Não é? A expectativa de vida do brasileiro vem crescendo muito. E a maioria está pensando assim, que vai viver até 100 ou mais de 100 anos. Mas só Deus sabe exato quantos dias viveremos. Só Deus sabe o dia final de cada um de nós. Então, não adianta pressupor que viveremos muitos anos, porque continuam falecendo criancinhas, adolescentes, jovens, adultos e também velhinhos. O outro erro que ele cometeu, o outro erro cometido é que os bens materiais poderiam satisfazer a sua alma. A alma, de fato, nossa, criada à imago Dei, imagem e semelhança do Criador, do Deus Altíssimo, a alma é sedenta de Deus, só Ele pode preenchê-la de bênçãos consistentes. O físico Newton, tanto quanto Blaise Pascal, tinham as suas razões ao dizerem desse vazio que nós temos dentro da nossa alma, que só Deus pode preencher, um vazio do tamanho de Deus. Ora, se prolongássemos o texto que lemos até o verso 21 e fôssemos um pouco mais do verso 22 ao 34, nós veríamos que os discípulos de Jesus devem buscar o seu reino. Destacado está no verso 31. Mais do que as bênçãos materiais, devemos buscar bênçãos espirituais. Mateus 6, 33 fala sobre a questão de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas Deus acrescentará. Ele assume que vai tomar conta.
A verdadeira segurança está em fazer sempre a vontade de Deus e não em acumular bens. Deus cuidará dos que são seus. Será que nós acreditamos nisso de verdade? Nós que aceitamos a palavra de Deus e que cremos que ela é a palavra de Deus, é a revelação de Deus ao homem para tratar de assuntos concernentes à nossa pecaminosidade, a esperança de salvação, o cuidado de Deus, a santificação, o crescimento espiritual, para termos realmente uma preparação para entrarmos na presença de Deus, para tomarmos posse da vida eterna que o Senhor tem preparado para nós. Será que acreditamos de fato nessa verdade? Não é que a nossa segurança não está em coisas materiais, mas que a nossa esperança está em Deus e nas questões espirituais da vida? Se sim, eu deixo algumas questões com você. Primeiro, nossa segurança está na realidade do reino divino, do governo divino, do domínio de Deus na sua criação eterna. No verso 13, nós lemos que apareceu alguém diante do Senhor Jesus, no meio da multidão, e diz ao mestre: diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. A lei civil judia concedia a porção dupla da herança familiar ao irmão mais velho, com a responsabilidade de bem-estar da mãe e irmãs solteiras, e ele estaria administrando. Agora, os herdeiros mais jovens recebiam uma única parte. E esse jovem, então, não satisfeito, ele quer a ajuda do mestre para aumentar a sua herança, ou ele queria somente a parte que lhe cabia? Detalhes não são nos narrados, mas o certo é que ele diz a Jesus: diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus diz: quem me constituiu repartidor de heranças? E aí Jesus vai nos mostrar o que vale de verdade para a alegria na vida. E as aquisições materiais não nos trazem segurança. O pastor Tarcísio Guimarães levanta algumas questões sobre contentamento e elas estão aqui. O que seria classificado como importante frente a um prognóstico médico, estimando mais 30 dias de vida para você? Você lembra das coisas que todo mundo lutava para possuir há 20, 30 anos atrás e que ninguém valoriza atualmente? Será que as pessoas são felizes hoje ou estão transferindo a felicidade para um futuro sonhado, um futuro incerto? Com casa própria, carro novo, saúde e dinheiro no banco ou no bolso, na bolsa. Nossa geração é contente, isto é, satisfeita com aquilo que tem e faz? São questões para a nossa reflexão. Então ele continua: Jesus nos chama ao contentamento no viver, quando em Lucas 12:15 ele assevera: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então o Senhor Jesus estava confrontando gente que, mesmo sendo religiosa, não estava desfrutando da presença de Deus. Faltava relacionamento vivo com aquele que nos guia por caminhos justos e nos protege do mal, concedendo-nos satisfação no viver. Ilustrando, nos é citado em Hebreus, capítulo 13, 5 e 6, nas instruções práticas para a vida cristã, no último capítulo, então, da carta aos Hebreus, nós lemos, e o conselho é: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Por quê? Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Esta resposta ao assédio do dinheiro e das demais coisas que o mundo elege como valiosas vem do Salmo 118:6 e foi muito encorajadora para os cristãos do século I, acerca dos quais foi dito, Hebreus 10:34: aceitastes com alegria o espólio de vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável, patrimônio celestial, patrimônio no céu eterno.
É o testemunho pessoal de alguém que provou a salvação de Deus, que sente a sua presença e, portanto, está em condições de dar ensinamentos consoladores para o povo de Deus. É o que diz o Dr. Russell Shedd. Então, é o testemunho pessoal de alguém que provou a salvação de Deus, que sente a sua presença e, portanto, está em condições de dar ensinamentos consoladores para o povo. Também citado está por ele o Salmo 118, de 5 a 9. Então essa é a primeira questão. A nossa segurança está na realidade do reino divino, nas coisas espirituais eternas. Nós estamos realmente voltados para Deus e nós realmente servimos a Deus e a nossa esperança está colocada nele, a nossa alegria está em Deus. Segunda questão, a nossa segurança está nos tesouros celestiais. Deus toma a vida daquele rico naquela mesma noite, verso 20. E o que tens preparado para quem ficará? Então ele morre, talvez novo ainda e cheio de sonhos que pareciam legítimos. Assim pode acontecer com qualquer um. Jesus ensina a não acumular riquezas terrenas para colocar nelas o coração, colocar nas riquezas as preocupações, idolatrando-as. Também Jesus ensina a não ignorar o relacionamento com Deus, o ser rico para com Deus. Verso 21 diz: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ao contrário disso, Jesus considera seus amigos como muito mais importantes que os pássaros e as flores, pardais e os demais pássaros e os belos lírios do campo. Era comum entre os judeus a crença de que não havia existido rei com maior esplendor do que Salomão, e nem ele se vestiu belamente como os lírios do campo. Eu li a respeito daquela jovem que, vindo do seu trabalho no escritório para almoçar em casa, passando então no campo, viu os lindos lírios tingrados, colheu um feixe deles, levou para casa e colocou um vaso com água em cima da mesa e se alimentou e voltou ao trabalho. Mas à tardinha, quando retornou para casa, viu que naquele fim de dia os lírios estavam murchos, caídos e secando-se. Vida linda, mas frágeis, vida curta. No entanto, Jesus disse que nem o rei Salomão, com todo o esplendor, riqueza e glória, se vestiu belamente como os lírios que Deus também criou. Se Deus cuida das aves e Deus cuida dos lírios, muito mais Ele cuidará dos seus. Então a nossa segurança está nos tesouros celestiais e no próprio Deus. Nos é citado então o escritor Wayne Cordeiro. Wayne Cordeiro faz distinção entre preocupações e responsabilidades no seu livro intitulado Andando com o Tanque Vazio, publicado pela editora Vida. Ele afirma: se errarmos ao definir preocupações como se fossem responsabilidades pessoais, terminaremos confusos e nossas energias ficarão dispersas. Eis o alerta para aqueles que se têm deixado coisificar na luta pela vida, coisificar na luta pelas coisas que fazem os olhos dos homens brilharem no mundo. A nossa segurança está nos tesouros mais celestiais e espirituais, eternos, e no próprio Deus. Ele é a riqueza eterna. Então não vivemos preocupados ou ansiosos por coisas daqui de baixo. As nossas responsabilidades são em servir ao Senhor, não queimar energias com coisas passageiras que ficarão. Mas uma terceira questão: a nossa segurança deve nos trazer grande satisfação. A palavra satisfação é alegria e contentamento. Eu pergunto a você: você é contentadiço? Se sim, significa que se contenta facilmente. Qualquer boa surpresinha talvez o alegra. Você se alegra com pequenas coisas simples, ótimo. Mas não esqueça jamais, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de Deus é a nossa força.
Então, para as minhas devocionais a sós com Deus, eu compus um cântico que canto ao Senhor, que expressa assim: hoje é mais um dia do Senhor, dia que o nosso Deus nos fez. Em meditação eu estarei, em sua companhia me alegrar. Transforma os momentos em glória, se alegre em todo o meu viver, pois a alegria do Senhor é a força do meu viver. Prossigo para o alvo do Senhor, da sua santa vocação para mim, olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da minha fé. Qual o bem supremo do viver? Sumo bom, sabedoria que eu quero para viver, sabedoria eu quero para viver e servir a Deus até mesmo no meu lazer, até quando brincar. Então a alegria do Senhor é a nossa força. Pense nisso. O pastor Tarcísio continua comentando sobre contentamento. Ele diz que o videogame Atari, o carro, o Ford Escort XR3 e as roupas com ombreiras passaram. Eu fui criança nos anos 80 e vi muita gente sonhando com estas coisas, que hoje servem apenas para contar uma pequena parte da nossa história. Servem também para nos relembrar que o nosso contentamento deve vir do relacionamento com Deus e da certeza de que em Deus estamos verdadeiramente satisfeitos. Ele nos ama, por isso somos contentes. E é isso mesmo. A maior prova que Deus ama você é Jesus Cristo. Creia. Deus dá prova do seu amor para conosco em que Cristo morreu feio e venceu a maldição. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, não merecíamos. Romanos 5:8. Receba Jesus pela fé, agora mesmo, como seu único e todo suficiente Salvador. E entenda que as conquistas humanas, materiais, nos estudos, nos negócios, no trabalho, economicamente, não é? Você pode crescer nas suas finanças e ainda não ser feliz, contente verdadeiramente. Aquisições materiais não nos trazem segurança para hoje nem para amanhã. Podem trazer um contentamento ou uma segurança passageira. Pense nisso. Deixe o apego àquilo que é transitório e incapaz de produzir genuíno contentamento em nós. E como nos é sugerido, cantemos com convicção o hino 395 do cantor cristão: Cristo satisfaz. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, porquanto o crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador agora estou contente, agora estou contente. A Deus toda honra e toda glória, porque Ele nos deu Cristo e em Cristo nós temos a realização e nós temos em Cristo a segurança, a alegria e o contentamento eterno. Amém? Amém.